Graça e paz, igreja, boa noite. Amém. Todos alegres essa noite? Alegres porque estamos na casa do Senhor, né? Estamos alegres porque o Senhor nos abençoa, nos guarda, o Senhor é maravilhoso. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 10. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46 até o 52, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 até o 52, eu vou fazer a leitura da palavra. Os irmãos acompanham. Glória a Deus. Amém? Então vamos. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém. Feche seus olhos. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Te louvamos, Te engrandecemos, agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa esta noite, Senhor Deus. Fala conosco, fala aos nossos corações com a Tua palavra, Pai amado. Guarda-nos de todo mal, livra-nos, Senhor, de pensamentos equivocados, mas que nós possamos nesta noite meditar na Tua palavra e aprender mais de Ti, falando aos nossos corações e às nossas mentes. Ó Deus Todo-Poderoso, damos graças a Ti. Amém, amém. Vamos sentar, meus irmãos. Novamente, dou boa noite a vocês. O tema dessa mensagem hoje é das trevas para a luz, das trevas para a luz. Glórias sejam dadas a Deus. Agradeço ao pastor pelo convite, agradeço a Deus por ter tocado no coração do pastor para que pudesse nos convidar. E nós vamos falar esta noite, então, sobre essa passagem tão bem conhecida por todos os irmãos. Falar do cego de Jericó, o cego Bartimeu, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Uma passagem, inclusive, que se repete em outros evangelhos, dos evangelhos sinóticos. Nós temos algumas distorções, talvez ali, alguma contradição, pode-se dizer. Alguém pensa que é contradição, mas não é, porque a palavra de Deus, ela é perfeita. Amém, irmãos? Mas vamos lá, Mateus também fala dessa passagem. Nós estamos falando de Marcos, mas Mateus também fala. Capítulo 20 de Mateus, só que fala de quê? 2 cegos. Lucas também fala essa passagem, só que Lucas, ao contrário de Marcos, que diz que Jesus estava saindo de Jericó, Lucas diz que Jesus estava entrando em Jericó. Então, algumas pessoas, algumas pessoas críticas da Bíblia dizem que isso são contradições e que, portanto, a Bíblia é errada e é falível. Mas nós cremos, pela palavra de Deus, que ela não é. A Bíblia é a palavra perfeita de Deus.
E é tudo fruto de uma interpretação. Mateus está falando de 2 cegos, mas os outros 2 evangelhos não dizem que não existia outro cego. Poderia ter outro cego ali. Eles caracterizam um cego, mas poderiam ter 2. Isso não quer dizer nada. Um falando que está entrando, outro está saindo de Jericó. Só que Jericó, nessa época, é uma controvérsia. A cidade de Jericó era na passagem do caminho de peregrinação para Jerusalém. E existiam, na realidade, 2 Jericós. Aquela Jericó que foi destruída lá em Josué capítulo 6, aquela que foi destruída e amaldiçoada, e tinha uma nova Jericó, feita pelo Herodes o Grande, no 1º século, uma cidade nova. Então, para alguns que estavam no caminho, né, o testemunho que estava no caminho, vendo essa cura do cego, poderia ser que ele esteja saindo de uma cidade e indo para outra, né, saindo de uma Jericó e indo para outra, ou saindo de uma para outra. Então não há contradição, a palavra de Deus é perfeita. E outra coisa importante, quando nós temos testemunhas, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com investigação, e quando vai depor, quando você tem as testemunhas falando tudo igualzinho, tudo certinho, tem coisa errada, é combinação. E a palavra de Deus não é combinada, então tem pessoas distintas falando do Evangelho, citando o Evangelho, temos Marcos, Mateus, Lucas e João, algumas que estiveram presentes, outras como Lucas não estavam presentes, mas fizeram um levantamento junto à testemunha, e cada testemunha tem uma maneira de ver, tem uma posição de ver, para que um pode achar que você está saindo da cidade, outro está entrando, mas tudo é próximo, e o importante é a palavra de Deus, amém? Mas que Jericó era essa então? Essa Jericó que nós estamos falando, a Jericó de Herodes, é uma cidade grande, uma cidade muito bonita, cheia de jardins, palmeiras. O palácio de Herodes, o palácio de inverno dele era nessa cidade, era uma cidade que estava, como eu falei, na rota de peregrinação para Jerusalém. E neste momento, Jesus e essa grande multidão, eles estão indo em direção a Jerusalém para o quê? Para a Páscoa. Aliás, a última Páscoa de Jesus, a Páscoa derradeira. E essa cidade, então, é uma cidade que, por sua localização, ela está próxima ao Mar Morto, então é numa depressão, uma cidade que está abaixo da superfície, né, da linha de superfície do mar, então ela está abaixo, é uma cidade profunda, naquela depressão em que existia o Mar Morto. E era uma cidade, conforme eu falei, com muitos palácios, muitas casas, jardins, ali ficavam muitos publicanos, dali tínhamos Zaqueu, inclusive Zaqueu é anterior a essa passagem de Zaqueu é um pouco anterior, não no Evangelho aqui de Marcos, mas em outro, e era também uma cidade onde os sacerdotes moravam, e dali faziam os seus turnos em Jerusalém, ou seja, uma cidade repleta de sacerdotes, publicanos, a nobreza de Judá, pessoas importantes, e o caminho de peregrinação. Ali estava então este homem que estava à beira do caminho, como a palavra falava. Então aqui, verso 46, e foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, um cego mendigo, um filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Veja bem, irmãos, quem era Bartimeu? Bartimeu não tinha nem nome. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. No aramaico, Bar quer dizer filho, filho de Timeu. Então ele não era conhecido pelo seu nome, mas sim pelo seu pai. Este homem, esta alma
que estava sofrendo, uma alma sofrendo, era cego, era mendigo, estava à beira do caminho. Por que ele estava à beira do caminho? Porque era um caminho de peregrinação. Dali as caravanas passavam em direção a Jerusalém, e este é um momento de festa. E quando o judeu era convocado para suas festas, ele ia, conforme a Torá ensinava, conforme era colocado na tradição judaica, com o coração aberto, dando esmolas, ajudando aos pedintes. Então ele estava ali naquele momento, para quê? Para conseguir esmolas, conseguir o seu sustento. Então, era um homem que não tinha luz nos seus olhos, estava em trevas, ele não tinha luz, ele não enxergava, ele não tinha como prover alimentação, ele não tinha uma casa, ele estava ali à beira do caminho, apenas com a sua capa, conforme a gente vê lá no final. Depois nós vamos ler sobre isso. E era um homem que estava esperando alguma coisa, esperando passar pessoas que pudessem ajudá-lo. Imagine a situação dele, a depressão que ele estava. Assim como Jericó estava num lugar baixo, abaixo da linha do mar, ele também estava baixo na sua autoestima. Um homem que praticamente devia sentir muita necessidade. Imagine, cego, mendigo, sem ninguém para cuidar dele, abandonado ali naquela estrada. E assim pode ser você estar sentindo hoje. Você pode estar sentindo como se tivesse uma pessoa abandonada, você está passando por um problema, você está sentindo lá embaixo como se estivesse no fundo do poço, na depressão, o teu coração pode estar abalado, você está sem a luz nos seus olhos. Você pode não ser cego, mas você está muitas vezes sem luz nos seus olhos, porque está passando por um problema, uma dificuldade, uma tristeza, eu não sei, pode ser na família, pode ser junto aos seus filhos, pode ser a sua saúde, mas saiba de uma coisa, se posicione no caminho, porque tem alguém que vai passar no caminho, muito importante, amém, irmãos? Vamos lá, vamos continuar. Então, igreja, vamos para o verso 47 agora. Verso 47 fala que, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Veja bem, meus irmãos, este homem era cego. Lá no verso 50, quando Jesus pergunta o que ele quer que faça, ele responde que eu possa ver de novo. Então, observem bem, ele em algum momento da sua vida, ele tinha visão, mas naquele momento que Jesus está passando, ele não tinha visão. Então era um homem que tinha visão em algum momento. Esse homem, quando ouve falar que Jesus o Nazareno está passando, ele já tinha ouvido falar: Jesus Nazareno está fazendo milagres, Jesus Nazareno está curando pessoas, está curando cegos, está curando aleijados, está curando aqueles que o coração está destruído. E ele, como provavelmente era conhecedor da palavra, eu creio nisso, ele conhecia a palavra de Deus, ele fala uma declaração messiânica: Jesus, filho de Davi. Essa é uma declaração messiânica nas Escrituras, porque quer dizer que aquele é o Salvador de Israel. Jesus, o Salvador, aquele que vem para libertar os judeus, libertar os cativos e oprimidos. E a palavra de Deus fala lá em Isaías 29, 18, quem puder dar uma olhada, diz assim: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Aquele homem sabia disso. Provavelmente ele sabia essa passagem, eu estou conjecturando, mas ele sabia da existência de um homem que veio para salvar a vida dos judeus, para dar a salvação. E aquele homem poderia curá-lo, ele sabia disso. E ele falou, ele declarou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim.
Ele está indicando ali, naquele momento, que ele reconhece que Jesus era o Messias. Ele reconheceu Jesus como Messias. Ali naquela grande multidão que nós tínhamos, curiosos, críticos, discípulos, tinha sacerdotes, tinha homens da lei, tinha publicanos, fariseus. A maioria ali não reconhecia que Jesus era filho de Davi, o Messias. Não reconhecia, mas ele, um homem que não conseguia enxergar, ele tinha a visão espiritual. E ele reconheceu em Jesus o filho de Davi, o Messias. E fala, tem compaixão de mim. Certamente, ele reconheceu. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os próprios discípulos não estavam reconhecendo, não sabiam exatamente qual era a missão de Jesus, mas ele reconheceu, esse homem tinha visão espiritual. Amém, irmãos? E é muito interessante, quando você lê aqui o Evangelho de Marcos, que essa história, ela tem um pouquinho antes, do capítulo 8, nós temos também uma outra cura de um cego. Fala aqui o cego de Betsaida, capítulo 8, verso 22. Eu vou fazer aqui a leitura, meus irmãos. Quem quiser acompanhar, capítulo 8, verso 22. A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Olha só que detalhe, levou para fora da aldeia. Por quê? Ali é uma aldeia de incrédulos. Tanto que ele fala depois de Betsaida, mais à frente na palavra de Deus. Então, cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. Jesus mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Olha só que interessante. Nesse ponto exato, Jesus está indo em direção, no caminho de peregrinação para Jericó, e depois para Jerusalém. Ele está orientando os seus discípulos. Se vocês observarem a partir do capítulo 8, 9, 10, ele está dando várias orientações para os discípulos e, ao mesmo tempo, ele está com 3 histórias, 3 predições da morte dele e ressurreição. Isso é um pouquinho mais à frente. Então, nós temos aí discípulos que não conseguem enxergar a verdadeira missão de Jesus, a verdadeira missão de Messias. Temos um cego, Betsaida, que é curado, e por incrível que pareça, a cura dele é diferente, ele não é de imediato, é uma cura tipo em etapas. Dá a entender, vamos aqui procurar entender, que Jesus também está interagindo com os discípulos, orientando-os, e mostrando a luz para eles, gradativamente. Se não, vejamos aqui, no capítulo 8, verso 31, Jesus prediz sua morte e ressurreição, é o título. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se, vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Os discípulos não estão ainda entendendo que ele é o Messias, mas é um Messias diferente. Ele não veio para libertar de Roma, para ser um rei, que como Davi, que lutasse, que fizesse as guerras e derrotasse os inimigos. Não, ele veio derrotar o mal, veio derrotar o derradeiro inimigo, que é Satanás. Ele veio para isso. Então ele está orientando. Ele cura um cego, de uma maneira gradativa, dá essa primeira mensagem, repreende Pedro. Mais à frente, questão, pouco tempo,
No capítulo 9, verso 30, fala: de novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto, e tinham medo de perguntar. Olha só, os discípulos ainda não entendiam. E aí, irmãos? Ainda tem mais uma passagem. Olha só, o cego de Jericó, que não era discípulo de Jesus, tinha compreendido que ele era o Messias. E aqueles homens que estavam com ele não estavam entendendo a situação. Mais à frente, no capítulo 10, verso 32, Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. E ele chega a Bartimeu. E novamente vai haver uma cura, uma visão espiritual. Só que mais à frente, nós vamos ver aqui durante essa leitura, essa passagem, o que Jesus trabalha, como é que ele está lidando com isso. Glórias a Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A diferença daqueles que estão com os olhos atentos, os olhos espirituais atentos, e é assim que nós devemos ser, meus irmãos. Lembre-se que de Saulo, quando estava perseguindo os cristãos em Damasco, ele tinha a visão dele física, mas não tinha visão espiritual. Foi necessário perder a visão física dele, para que a visão espiritual fosse aberta, que a luz entrasse. Então ele tinha olhos, mas via trevas. Este mendigo tinha trevas, mas via luz. Os discípulos estavam como aquele primeiro cego, trevas, depois começa a ver sombras como árvores, imagens como árvores. Eu estou vendo alguma coisa, Senhor, estou vendo aqui umas árvores. Aí Jesus vai lá e fala de novo. Então Jesus está preparando os seus discípulos. Não é à toa que ele vai seguindo os caminhos e parando, e no meio de uma multidão, ele ouve alguém clamando por ele, assim como ele sentiu que dele saía a virtude quando aquela mulher tocou nas suas vestes. Da mesma maneira, Jesus vai trabalhando os seus discípulos, ele está o tempo todo orientando, e assim é com a igreja, e assim ele quer a igreja. Meu irmão, minha irmã, a sua visão espiritual está em trevas? Busque o Senhor, esteja no caminho, espera no Senhor, crê nele, que a sua visão espiritual vai se abrir. Nós estamos falando hoje sobre a escola bíblica, sobre a essência pentecostal, os aspectos do social, os aspectos da imaginário social. Olha, eu estou dando aula para o pastor que lembra, eu esqueço de tudo. Mas então, irmão, nós estamos falando sobre visão espiritual. O crente pentecostal, nós somos pentecostais, ele tem que ter uma visão espiritual. Isso é natural nosso, meu irmão. Peça a Deus, é um dom seu, para você poder ler as Escrituras, entender, ver aquilo que o Senhor está colocando para você. Estude, amém? Glória a Deus. Vamos continuar então. Verso 48. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Reparou, meus irmãos, quando você está com um problema sério, sempre tem gente para te atrapalhar.
Então aquelas pessoas, né, aquela multidão que estava com Jesus, não estava preocupada com aqueles que estão passando por necessidade, por problemas. Estão preocupados, não, deixa Jesus, vão ouvir Jesus aqui, vamos aproveitar, o que tem de bom de Jesus? Não está preocupado com a obra de Deus. E ficam atrapalhando, né? Parece que aquilo é como se fosse a voz da multidão, né? Inclusive tem um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. É isso mesmo? Negativo. Lembra de Paulo, quando ele estava indo para Roma, no navio, preso, e que ele sabia que teria problemas pelo inverno, ia ter tempestades no Mediterrâneo, ele fala para a tripulação, não vamos não, fala lá para o comandante romano, não vamos não, porque vai dar problema. Eles, não, a multidão ali, naquele grupo, reuniu e votaram e disseram que não, podemos prosseguir. E aí entraram numa grande tempestade, perderam o navio, quase perderam a vida. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Creia no Senhor Jesus. Se você tem um problema, esquece a multidão. Busque a Deus. Busque o Senhor. Fale com Ele. Faça a sua consagração. Se dedique ao Senhor. Deixa eu beber um gole d'água aqui. É a mesma multidão que tentou impedir Zaqueu. É a mesma multidão que está tentando impedir o cego de falar com Jesus. Zaqueu teve que subir no sicômoro. Aquela cidade tinha muitos sicômoros, tinha palmeiras, sicômoros, jardins. E Zaqueu foi falar com o Senhor. Então, seja assim, seja como o cego Bartimeu, que não tem nome, leva o nome do seu pai, filho de Timeu. Seja como Paulo, seja como Zaqueu, né, que tenha a sua visão restabelecida. Amém? Vamos para o verso 49. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Veja bem, meus irmãos, Jesus está a caminho de Jerusalém, sabe que ali ele derramará o seu sangue, mas mesmo assim, ele olhou por aquele homem, teve compaixão, e assim conosco, Jesus, ele te conhece. Você pode até achar que o Senhor não está te vendo, que o Senhor não está vendo o seu problema, mas Ele sabe do teu problema, Ele vai te ver na multidão, Ele vai alcançar o teu coração, as tuas necessidades. Fique atento. Fique atento. Agora, aqueles que impediam, passam a incentivá-lo. Glória a Deus. Que nós sejamos assim, que nós, no meio da multidão, que a gente faça a diferença, que a gente possa enxergar o que aquela pessoa está precisando, o que aquele irmão está precisando, aquela irmã. Que nós possamos ter compaixão, assim como Jesus teve. Que sejamos pequenos cristos, assim como o Marquinhos estava falando. A gente possa agir como o Senhor agiu, com compaixão. Verso 50. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Glória a Deus. Observem, esse cego não tinha nada, ele só tinha uma capa. A capa era a sua cama, era o seu cobertor, era a sua proteção. Mas, ao mesmo tempo, para alcançar Jesus, essa capa estava atrapalhando. Então, o que ele faz? Ele atira a sua capa, ele larga a capa. Ele tem certeza que aquele Jesus que está ali, o Messias, poderia fazê-lo enxergar. A capa não seria mais necessária. E de um salto, ele levanta. Você já entendeu isso? O cego tem maior cuidado para andar, não é isso? Para se levantar, fazer as coisas. Esse não, ele pulou.
De um salto ele se levantou, não quis saber o que tinha na frente. Ele se propôs, ele foi em direção a Jesus. É algo inconcebível, mas às vezes a gente precisa largar a segurança, largar as capas, as proteções e dar um salto na direção do Senhor. Esqueçam, né, a proteção um pouquinho. Esqueça um pouco. Você tem que ter essa visão espiritual, você tem que estar disposto a largar a sua segurança e ter fé. Fé é um salto para os braços de Jesus. Fé é um salto para os braços de Jesus. Amém, irmãos? Vamos continuar. Verso 51. Foi até onde estava Jesus, né? Que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Glórias a Deus. Olha só, meus irmãos, Jesus saberia exatamente o que aquele cego precisava, mas há necessidade de você falar, você dizer para Deus o que você necessita. Há necessidade disso. E ele esperava que aquele cego pudesse falar, demonstrar a fé dele, falando. E o melhor de tudo isso é que a palavra que o cego comentou, aquele mestre, que eu possa ver de novo, são duas passagens na Bíblia que tem esse mestre, que na realidade ele quer dizer Rabone. Ele não é o Rabi, mas é o Rabone. Não é o mestre, por mestre só de professor, é o mestre Senhor. E a única passagem que então, que tem além dessa na Bíblia, é no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 16, onde Maria Madalena está lá no sepulcro, ela vê que o sepulcro está vazio, e aí alguém atrás dela pergunta o que ela queria, o que estava acontecendo, e ela se volta para essa pessoa, achando que era o jardineiro, né, que cuidava do jardim, onde estavam as sepulturas, e perguntou onde é que foi colocado o corpo. E ali Jesus fala com ela e ela reconhece. E aí nesse momento ela, mestre, Rabone, quer dizer, o Senhor, ela reconhece ele como o Senhor e Deus. E aqui, esse cego fala a mesma coisa. Interessante, o cego, ele tinha certeza que ali estava o Senhor. Ele tinha certeza. E assim é que nós temos que ter também. Nós temos que ter certeza, nós estamos falando com o Senhor, nós estamos falando com Deus, a nossa ligação é com o próprio Senhor, é Ele que está conosco. Então você tem que ter essa fé, você tem que ter essa visão. Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? E você tem que ir com objetividade. No caso, aquele cego, ele teve muita objetividade, que eu volte a ver. Ele podia ter pedido esmola, podia ter pedido alimento, casa, roupa, abrigo, mas não, ele pede que eu volte a ver. Isso é segurança, é objetividade. Ele fala aquilo que Jesus quer ouvir. Ele quer recomeçar a sua vida, ele quer ter novamente essa visão. E a igreja também precisa disso. Você tem que ver que Deus está perguntando para a gente, o que quer que eu lhe faça? E você tem que declarar. Isso aí não é declaração positiva, não. Eu estou falando só a tua intimidade com o Senhor. Tá? A gente sabe muito bem que Deus é soberano, o Senhor é soberano. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, mas de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Então não vamos fazer também essas declarações positivas, não é isso que eu quero dizer, tá? É no sentido de que você, se tem algo que aflige a sua alma hoje, como era aquela alma que estava amargurada, sofrida, se tem algo na sua alma hoje que te aflige, fala com Deus,
porque a paz que excede todo entendimento vai guardar o teu coração. Você vai clamar ao Senhor, você vai orar, você vai ter intimidade com Ele, e essa paz vai estar no seu coração antes de você ser curado, do teu problema ser resolvido. Se for resolvido e se for curado, você vai ter a paz. Uma das irmãs hoje que respondeu aqui do grupo falou, eu não me lembro agora quem era, mas ela comentou sobre a cura da mãe, sobre a mãe dela que estava com câncer, e que ela tinha esperança, né? Ela tinha fé que Deus poderia curar a mãe dela, e não foi curada. A mãe não foi curada, infelizmente a mãe faleceu. Foi a Cíntia, isso, a irmã Cíntia. Então, mas a fé dela continua a mesma, né? A gente sabe que Deus pode curar, pode fazer maravilhas e milagres, mas Ele é soberano, e a gente não pode cobrar mais do que isso do nosso Deus. Nós temos que ter essa intimidade com Deus, para saber se Ele pode, mas também pode não fazer. Mas a gente sabe que Ele pode. Então tem essa objetividade, né? O mestre, o Rabone, fala com você. Então reconhece o seu problema, e você diante dele apresenta esse problema. Ele é o teu Salvador, né? E esse cego reconheceu aquele como o Salvador da humanidade. Ele conheceu aquele que poderia curá-lo, mas também como Salvador. Amém? Verso 52. Então Jesus lhe disse, nós já estamos terminando. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Olha só, meus irmãos, Jesus não fala para ele: você está curado. Aquele homem que tinha sua visão em trevas, visão física em trevas, ele tinha visão espiritual, tinha luz nessa visão espiritual. Para ele, Jesus fala: vá, a sua fé salvou você. A sua fé salvou você. É essa fé que nós temos que exercitar. Essa fé que é dom de Deus, tem que ser exercitada. Jesus diversas vezes na Bíblia fala: tamanha fé, grande fé, sua fé te salvou. Ele não quer dizer que aquelas pessoas estavam sendo curadas, né, por causa de alguma coisa que aquela pessoa estava fazendo, por merecimento, por nada. Ele quis dizer ali que a fé como dom de Deus foi exercitada, então estava elogiando aquele recipiente. Nós todos somos recipientes. Deus coloca a fé. Mas alguns, como vão trabalhando esse recipiente, ela vai subindo, a fé vai aumentando. E é isso que ele estava elogiando. Quando ele chegou para aquele da legião lá, o legionário, nunca vi tamanha fé em Israel, né, o centurião. Quando ele chega para o centurião e fala: nunca vi tamanha fé, é porque aquele centurião tinha muita fé, muita, mais fé que qualquer um ali na direção, naquela região. É isso que Deus quer. Quando Ele tem essa ligação conosco, Ele espera que nós tenhamos essa fé do centurião. Agora, depende de nós, exercitar essa fé. O dom de Deus, ele vem, mas você tem que pedir mais, clame mais a Deus, exercite. Leia as Escrituras, se consagre, que essa fé maravilhosa virá até você. Essa tamanha fé virá até você. Você vai ser reconhecido pelo Deus. Então, aquele cego, então, naquele momento, recebe a salvação e recebe a luz física. Ele passa a ver novamente. Ele volta à visão. E nós precisamos disso, ter esse exercício de volta à visão. Nós temos que abrir nossa visão espiritual. Nós temos que ter, com a ajuda do Senhor,
a visão espiritual ampliada, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, aproveitem as oportunidades, exercitem a sua fé, peçam a Deus, clamem ao Senhor. Aquele homem enxergou mais que as demais pessoas, e assim tem que ser conosco. Olhou para Jesus com os olhos da alma, com os olhos da fé. Ele olhou para Jesus com os olhos da alma e os olhos da fé, e foi elogiado por Jesus, e recebeu a visão, recebeu a luz. Glórias ao bom Deus. Vou aproveitar, nós estamos já no final, e eu quero aproveitar e fazer um comentário aqui sobre uma história. Uma mulher que se chama Fanny Crosby. Essa mulher, ela nasceu em 1820, e com 6 semanas de vida, ela teve uma infecção nos olhos, e quando foi levada ao médico, infelizmente esse médico usou um cataplasma de mostarda, ou seja, como se fosse uma pomada de mostarda, sobre os olhos dela, esse bebê. Só que, em vez de curar, queimou, os olhos, e ela teve uma cegueira total. Essa mulher teve cegueira total. Então, Fanny Crosby, ela nasceu enxergando e perdeu a sua visão com 6 semanas. E, a partir daí, foi viver a sua vida. Mas, jovenzinha, desde cedo, ela escrevia muitos poemas. E essa mulher, ela se tornou tão proficiente no reino de Deus, que ela compôs, segundo alguns, mais de 4.000 hinos sacros. Outros, mais de 8.000 hinos sacros. Essa mulher compôs mais hinos do que qualquer uma pessoa com visão já fez na vida. E ela era totalmente cega. Ela não dominava o método Braille, mas ela tinha uma memória fabulosa. Deus abençoou com uma memória fabulosa. Deus não restituiu a visão dela. O Senhor não restituiu. Ela tinha trevas na visão física, mas na visão espiritual ela tinha luz, a luz que nós não temos, porque ela guardava trechos da Bíblia totalmente de cor. Ela sabia tudo da Bíblia. E os seus hinos também, guardava os seus hinos. Ela, quando compunha, como ela não escrevia o Braille, ela memorizava, e depois esses hinos eram transcritos e publicados. Então, essa mulher, ela fez mais pela igreja do que grande quantidade, que a maioria das pessoas com vistas, com visão. Porque nós temos, às vezes, a visão física, mas não temos a visão espiritual. Essa mulher tinha intimidade com Deus. E tem um hino dela que eu gosto muito, e eu tenho certeza que vocês conhecem. Eu queria até chamar o diácono Marquinhos e os músicos, eles puderem vir para cá, que nós já estamos encerrando o culto, que eles possam vir aqui. Eu pedi para o diácono Marquinhos que pudesse tocar esse hino. Esse hino é Que Segurança Sou de Jesus, ou só Que Segurança. Aquele Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor,
Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Irmãos, esta mulher viu mais que a maioria de nós. Ela tinha visão espiritual. E esta noite, eu clamo a vocês, larguem suas capas, se joguem, saltem em direção a Jesus. Que nós possamos, eu inclusive, largar a minha capa e dar um salto em direção a Jesus com fé, para que minha visão, que a sua visão espiritual seja aberta, que haja luz, que nós saiamos das trevas para a luz, porque assim o Senhor se agrada. O Senhor se agrada daquele que tem fé. Então tenha fé, tenha intimidade com o Senhor, aproveite cada momento que você tenha para estar com o Senhor, para ouvir dele e para que a sua visão alcance a visão de Deus. Glórias ao Senhor. Amém. Que segurança sou de Jesus e já desfruto. Vamos ficar de pé? O gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, e Ele me leva pra glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre gozando seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Oh, que bondade e amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor.